Sr. Presidente. Bom, eu na introdução, e era suposto fazê-lo, fiz uma apresentação do requerimento e os motivos desta audição, lancei alguns desafios para eventual intervenção inicial do Sr. Comandante-Geral, pronto, que trazia uma intervenção preparada e foi por essa via, mas agora eu queria ser mais concreto, porque me parece, com todo o respeito, a intervenção do Partido Socialista não foi, no fundo, uma questão, foi proclamatória, e eu penso que há aqui questões que nós temos que tentar perceber. E então, ia dirigir-lhe um conjunto de perguntas, e o Sr. Comandante-Geral depois faria o favor de responder da forma que entender. Em primeiro lugar, queria que nos explicasse o que é que mudou para que o Governo tivesse previsto inicialmente que as fronteiras portuárias, concretamente os terminais de cruzeiros, estivessem a cargo da PSP e, desde 31 de maio, alegadamente passariam a estar a cargo da GNR. E, nesse enquadramento, dá-lhe nota das suas declarações ao Diário de Notícias, onde diz que se a fiscalização dos terminais de cruzeiros ficasse a cargo da PSP, o Sr. Comandante-Geral previa dificuldade de coordenação operacional, sublinhando que esta solução contrariava, e cito, os normativos do modelo de gestão integrada de fronteiras assumidos por Portugal na União Europeia, mais dizendo que entendia não responder às necessidades do serviço público e ainda exortava à conflitualidade entre forças e à duplicação de serviços e meios. Fim de citação. Isto são citações suas ao DN que queria que comentasse neste enquadramento de algo que estava previsto num determinado sentido e passou a estar num outro sentido. Também pedia, se fizesse o favor de comentar, para explicação, o desentendimento que aconteceu sobre o transporte de vacinas em 28 de dezembro de 2020, entre PSP e GNR relativamente à escolta do transporte de vacinas. E porquê isto? Porquê esta pergunta? É simples, nós temos que tentar perceber a medida em que, operacionalmente, isto pode trazer dificuldades. Foi a minha pergunta inicial, se recorda, eu fiz-la abstratamente, agora estou a fazê-la em concreto, uma vez que ela não foi respondida no abstrato, não é? E porque isto são indícios que, em nossa opinião, naturalmente, comportam dificuldades. Dificuldades, naturalmente, aos senhores e às forças que os senhores representam, porque os senhores têm que, como é óbvio, cumprir aquilo que sejam as determinações do Governo, não é? Mas nós compete-nos aferir à medida em que essas determinações criam entropia ao invés de fluidez. Uma outra nota sobre a gestão integrada de fronteiras ou o Integrated Border Management. Isto, no fundo, estamos a falar, nós passamos com esta extinção de um sistema em que toda a informação do IBM está concentrada numa só entidade, que gera todo o fluxo de dados relevante para um sistema em que a informação passa a estar polarizada, dividida por 3 órgãos de polícia criminal, mais pela Agência Portuguesa para Migrações e Asilo, a APMA. Ou seja, são 4 entidades que entram no lugar de uma, para a gestão de algo tão relevante como a gestão integrada de fronteiras. E queria, sim, pedir um comentário muito concreto sobre em que medida é que isto é mais importante para o Estado português e o sistema de segurança interna ou menos importante. E depois, também operacionalmente, perguntar-lhe como se assegura a uniformização de procedimentos, designadamente entre PSP e GNR, sabendo-se que entrecruzam áreas de competência. Ou seja, GNR tem competência terrestre e marítima, a PSP tem competência aeroportuária e poderá ou não ter os terminais de cruzeiros, aparentemente não, mas há informação porque os circuitos de criminalidade não escolhem os locais. Às vezes entram por locais que é a GNR que está a tratar, outras vezes entram por locais que é a PSP que está a tratar. E nós temos que perceber em que medida é que há uma uniformização de procedimentos e, mais do que isso, uma intercomunicabilidade entre forças para poder permitir que a criminalidade transfronteiriça seja detectada e acompanhada de forma absolutamente uniforme. Isto é que é importante na perspectiva do Estado português. Ainda, gestão de base de dados, perguntava ao Sr. Comandante-Geral se tem informação que ainda não temos, quem fará a gestão da base de dados que hoje está uniformizada no CEF. Da mesma forma, a fiscalização de estrangeiros em território nacional,
porque é algo que deve continuar a suceder. Eu vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Se vai ser distribuída por GNR e PSP de acordo com as suas competências territoriais atuais ou de outra forma. Os afastamentos, ou seja, os processos de expulsão administrativa, quem terá competência para os instruir? Por último, quem representará Portugal, se tem já conhecimento disso, nas organizações internacionais, designadamente na Frontex, onde Portugal está hoje representada por uma entidade e passará a estar por 4 entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.